capítulo 6, do versículo 1, a partir do versículo 1. Nesse momento nós vamos ler o texto de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 14 e depois nós vamos ler o versículo 20, para não nos demorarmos muito na leitura. Os irmãos acharam? Amém? Josué, capítulo 6, nos fala o seguinte, do 1 ao 14. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade virá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou, e de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. 14. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim o fizeram 6 dias. Agora vamos lá no versículo 20. Gritou, pois, o Senhor, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido de buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Vamos a uma breve oração antes de você assentar. Senhor, nós apresentamos a Ti a Tua palavra mais uma vez. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que a Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que é algo tão importante para a nossa vida, a Tua palavra que é um dos fundamentos do Evangelho. Sem ela, Senhor, nós não temos como nos conduzir. Então, Senhor, que esta palavra, ela encontre repouso em nosso coração, e que nessa noite nós possamos entender a importância da Tua palavra em nossa vida, pois foi através da palavra que deste a Josué que aqueles muros vieram abaixo. Então, Pai,
que possamos entender a importância da tua palavra. Nós oramos a ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Se tiver muita gente aí que não seja da sala de crianças e que não seja 1 ou 2 diáconos aí fora, o restante, por favor, entre. Irmãos, hoje nós estamos aqui no último dia da campanha de Jericó. E esta cidade que conta uma história muito interessante, nós vamos ver Jericó, ela fazendo parte aqui de vários eventos da palavra de Deus. E eu gostaria de falar apenas algumas curiosidades bem breves aqui da cidade de Jericó. Talvez todos já saibam, mas se tiver alguém aqui que não sabe, vai ficar sabendo hoje. Jericó. Jericó ela é considerada como a cidade das palmeiras. Ao redor de Jericó tem muitas palmeiras. Eu baixei várias imagens, mas foi muito corrido e não deu para trazer umas imagens aqui. Mas é uma cidade muito interessante. E uma coisa interessante, aí você diz, mas estamos falando de uma cidade aqui do tempo de Josué. Vamos lá. É uma cidade da Palestina, situada na Cisjordânia, a poucos quilômetros do Rio Jordão e a 8 quilômetros da ponta norte do Mar Morto. E aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém. É considerada a cidade mais antiga do mundo, que está em existência, em pleno funcionamento, desde o seu início até os dias de hoje. Jericó, ela existe há cerca de 9.000 anos antes de Cristo. É uma cidade muito, mas muito antiga. E ela nunca tiveram as batalhas, tiveram as lutas, o povo de Deus tomou aqui, as muralhas caíram, mas Jericó nunca deixou de existir. E nós vamos ver não hoje aqui, mas nós vemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, ela vai ser palco ali de muitas histórias. E nós vemos que Jericó, vamos entender que foi uma cidade escolhida por Deus, e ela existe até os dias de hoje. O último censo que foi feito em Jericó, ela não chega a ser uma cidade tão grande como as cidades que temos aqui, mas o último censo que foi feito, ela tinha aproximadamente quase 21.000 pessoas. Não é tão grande, mas é uma cidade que está em pleno funcionamento, com uma arquitetura bastante interessante, pois existem lá um sítio arqueológico onde existem as ruínas ainda da cidade antiga, mas é algo muito interessante. Então, para quem não sabia, Jericó é uma cidade com quase 11.000 anos e que ainda está em pleno funcionamento. Para que a gente possa entender um pouco, quando a gente fala dessas voltas que o povo deu na derrubada de Jericó, na conquista de Jericó, e a gente vai simular isso aqui na campanha. E a gente, dentro da igreja aqui, a gente muitas vezes pode não ter uma ideia. Aqui nós temos o quê? Um templo aqui de 20 por 20, mas o espaço que nós temos aqui para circular vai dar o quê? 10 por 10. Então nós não vamos ter muita coisa para rodear, nós não vamos andar tanto assim. Mas quando a gente para analisar Jericó, ela é uma cidade que, no período, de acordo com as pesquisas feitas, ela tinha aproximadamente 4 quilômetros quadrados, 2 por 2 quilômetros. Então, era muita coisa para andar, muita coisa para rodear. E quando você vê um percurso desse aí, quem faz uma vez só já é puxado. Agora imagine 7 vezes. Um povo que estava ali, existiam homens, mulheres, crianças, e as pessoas estavam ali, idosos, e eles rodearam 7 vezes aquela cidade para que Deus desse a vitória. Então, Jericó, ela tem aproximadamente 40.000 metros quadrados, ela está localizada 258 metros abaixo do nível do mar, é uma cidade, um vale, e ela está no Vale do Jordão, em um oásis de Wadi Keite. Irmãos, deixando à parte aqui as observações a respeito de Jericó, assim como
Deus, ele deu a vitória para Josué e para o povo hebreu. A palavra do Senhor, ela nos vai garantir que esse Deus que nós servimos, ele tem a vitória para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que colocamos diante de nós como lutas, como dificuldades, como alvos a serem alcançados, cada um tem o seu grau de dificuldade. Cada luta de cada pessoa aqui tem o seu grau de dificuldade. Até porque quando se fala de luta, naturalmente você chega para alguém e diz, olha, ora por mim, eu estou passando por uma luta. E sempre vai ter aquele irmão que vai dizer, não, irmão, fica tranquilo, a luta é pequena, Deus é grande, mas a luta é pequena. E não parte muito disso aí. Nós vamos entender nesse estudo aqui que Deus, ele continua sendo grande. Deus é o Todo-Poderoso. Mas as lutas grandes, elas existem. E só entende a luta que passa aquele que passa a luta. Então, muitas vezes, tem aqueles que veem, analisam a nossa vida, olham para a nossa situação, e eles dizem, ô irmão, não fica assim não, a luta é pequena, a luta passa. Lembra daquilo que a gente falou um tempo atrás, de Jó? Quando o amigo de Jó, ele chega para Jó, e Jó está se lamentando ali. E o que é que acontece? Para quem está de fora, é fácil dizer, olha, essa luta ela vai passar. Mas para quem está passando, é complicado. Porque você vê todas as dimensões da luta, a altura, a profundidade, a dureza daquelas paredes, você sente aquilo na alma. E o povo hebreu, o povo de Deus estava ali. Eles peregrinavam no deserto, já havia um bom tempo ali peregrinando, aproximadamente 40 anos. E Deus, que é um Deus justo, porque Deus é justo, amém? Aquilo que Deus promete, ele não falha. A promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ele não volta atrás. Aí fica uma pergunta, e por que algumas vezes na nossa vida existem promessas que parece que nunca se cumprem? Porque Deus, ele não volta atrás, mas nós retrocedemos. A nossa maneira de estar diante de Deus, a nossa condição de nos colocarmos diante de Deus, faz com que haja um entrave, um empecilho no agir de Deus em nossa vida. Porque o Senhor, ele só vai agir em um terreno totalmente puro. O Senhor, ele só vai agir em um terreno totalmente limpo, em um terreno onde existe a ausência de impureza, se é que você me entende. Então, o que acontece? Para que nós precisamos entender que Deus, ele é justo. Então, a bênção, a promessa que Deus um dia fez para você, para mim, essa promessa ela vai se cumprir. Não importa o tempo que passa, ela vai se cumprir. Mas nós precisamos entender que nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória, as lutas são grandes. E o cristão, ele precisa estar em uma dimensão, em uma situação onde ele possa entender os sinais. O que é isso que eu estou falando? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a entender que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. Deus, ele fala ao nosso coração. O Senhor não nos deixa ignorante quanto a nada. E a palavra do Senhor, ela sempre vai nos mostrar, vai sempre colocar diante de nós aquilo que é necessário, aquilo que é importante, para que nós possamos alcançar a bênção. Veja que Deus chega para Josué, e ali estava Josué com todo o seu povo. Havia passado um episódio ali, onde todos os guerreiros que saíram do Egito, como houve toda aquela problemática do pecado constante, então as pessoas foram morrendo. E Josué estava diante ali de um exército que não tinha preparação nenhuma. Todos os guerreiros haviam morrido nas areias do deserto. Aquele povo que estava ali, aqueles guerreiros ali, estavam em formação ainda. E ali eles haviam acabado há pouco tempo, haviam sido circuncidados, e estava passando por um novo processo, uma nova reestruturação. E Deus, ele chega para Josué e diz, olha filho, a promessa, vamos trazer para uma linguagem mais atual, a promessa que foi dada ao meu povo, a promessa que foi dada a Moisés, a mesma promessa que foi passada para você, a mesma responsabilidade. Eu quero te dizer que
Vocês andaram 40 anos no deserto. Eu quero dizer que vocês peregrinaram, a luta foi grande. O povo errou o alvo, mas também alguns acertaram. Mas depois de todo esse problema, depois de toda essa luta, chegou o dia da tua vitória. E Deus chega para Josué e ele vai orientá-lo. Nesse capítulo 6 nós vemos uma orientação de Deus para a vida de Josué, para que Josué pudesse transmitir ao povo. E uma coisa interessante acontece, irmãos, é que o que vai entrar em evidência aqui, o que vai mudar a situação do povo, não é apenas o fato do povo querer a bênção, não é apenas a condição do povo querer a terra prometida, mas o que vai mudar tudo, o que vai fazer o grande diferencial, é quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor. O cristão precisa ouvir a voz de Deus. Vivemos os últimos dias na face da terra. Hoje pela manhã a gente falava um pouco aqui na EBD, e a gente mostrando que os sinais que estão escritos na palavra de Deus, a maioria deles, não é que eles estão começando a se cumprir, a maioria já está sendo cumprida há muito tempo. E uma das coisas que fica uma observação para nós, é que o cristão precisa se enquadrar dentro da vontade do Senhor. Nós estamos vivendo tempos onde estamos deixando de dar ouvidos à voz de Deus e estamos nos embaraçando na nossa caminhada. E o cristão, para ser bem-sucedido, ele tem que atentar à voz de Deus. E o que é que a palavra do Senhor ela vai nos falar? A palavra do Senhor ela vai nos orientar. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, irmãos, uma das coisas que a gente entende quando a gente começa a ler esse texto de Josué, nos 5 primeiros versículos, nós vamos ver uma coisa interessante que Deus passa para Josué. A primeira observação a ser vista aqui é que Deus, ele dá uma certeza. Deus chega para Josué e diz: estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei, os seus corajosos, os seus valentes. Irmãos, quando estamos na presença de Deus, quando a igreja do Senhor anda na presença dele, uma das coisas que acontecem, independente da luta, independente das dificuldades, o que vai acontecer na nossa vida chama-se certeza. A certeza que existe um Deus e que esse Deus nos dá toda e total garantia. Amém? Deus chega para Josué e diz: olha, um exército de soldados recém-ingressados aqui, nesse batalhão, nesse exército, eles não têm experiência, eles não têm capacidade ainda, vão estar sendo formados. Mas Josué chega para aquele povo e diz: eu estou dando garantia. Deus chega para Josué e diz: eu estou dando a garantia. Deus, ele dá para nós, irmãos, é preciso nós, como falamos no início, atentarmos para os sinais, aprendermos a ouvir a palavra de Deus, aprendermos a ouvir a voz do Senhor, e entender que na sua palavra, Deus, ele nos dá toda e total garantia. E quando nós vemos um cristão que não tem profundidade na palavra de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é ele entrar em desespero diante das dificuldades. O cristão que não ouve a voz de Deus, um cristão que ele apenas lê a Bíblia, porque a Bíblia não é para ser lida, ela é para ser guardada, para ser estudada. E aquele que não conhece a palavra de Deus, ele vai entrar em desespero, ele não vai ouvir a voz de Deus, ele não vai atentar para os sinais, e ele vai estar errando o alvo. E nessa noite estamos aqui para concluir a campanha de Jericó, e gostaríamos de dizer uma coisa: o Senhor é o Deus que nos dá a garantia da vitória. Amém? A bênção que você tem almejado de Deus, aquilo que você tem colocado, talvez uma lista que você fez para essa campanha, talvez um desejo que está no seu coração, uma cura, uma luta que está ali na tua vida há tanto tempo. Vamos entender uma coisa? O Senhor é aquele que nos dá a garantia. Agora depende de nós, a nossa vida, a nossa condição, a nossa fé. Irmãos, se não tivermos fé, já começamos a definhar.
Não adianta conhecer a palavra, não adianta ser um crente fervoroso, mas se ele não tiver uma fé em evidência, ele não consegue alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós temos que entender isso aí. E Deus, ele chega para Josué, a primeira coisa que ele dá aqui nos 5 primeiros versículos, ele dá a certeza, ele diz, olha, estou te entregando Jericó, o seu rei e os seus soldados valorosos, corajosos. Mas só que Deus, ele sempre vai requerer algo de nós. O Senhor é um Deus que, ele não é aquele que vai nos entregar algo de uma maneira que nós não venhamos valorizar. Tudo que Deus nos dá, existe um determinado esforço que nós precisamos fazer para que possamos valorizar aquilo que vem das mãos de Deus. Então Deus, ele chega para Josué, além da garantia, além da certeza, ele vai dar um dever. E ele diz, você e o seu povo marcharão em volta da cidade. Ou seja, Deus, ele quer nos abençoar. O Senhor, ele nos dá a garantia da bênção. Mas o Senhor também, ele nos dá um dever. Olha, enquanto você estiver marchando, a bênção, ela será garantida. Mas para aqueles que desejam parar, para aqueles que decidem parar, para aqueles que abandonam a caminhada, não vai existir garantia de nada. Ah, mas Deus é injusto. Não, Deus é justo, 100% justo. Porém, Deus determina coisas. Deus determina como as coisas devem funcionar. Então, aquele que erra o alvo, ele vai estar se distanciando daquilo que foi determinado por Deus. Então, Deus, ele nos dá a garantia e Deus nos dá um dever. Deus diz ao povo, olha, vocês têm a garantia, mas já pensou se Deus ele fosse diferente? Ele dizia, não, eu já dei a cidade para vocês, pode voltar para o arraial, armam uma cama lá e vai todo mundo dormir. Não foi assim. Deus disse, eu estou dando a garantia. Agora vocês vão marchar. 7 dias vocês vão marchar. E todo mundo em silêncio, sem zoada. Vocês vão marchar aí. E assim o povo fez. E outra coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que Deus, além de dar certeza, além de dar um dever, Deus, ele também vai nos dar estratégia. Irmãos, o cristão que não tem estratégia é porque não conhece a palavra de Deus. Olha o que é que Deus fala com Josué, no capítulo 6, no versículo 4 e 5. Leia comigo aí. Achou? Capítulo 6 de Josué, que nós já lemos, versículo 4 e 5. Vamos ler novamente. Fala o seguinte. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Saberás, e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo a voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ou seja, Deus, ele dá uma estratégia. Deus, ele dá um dever que é marchar, Deus dá a garantia e ele dá estratégia. Irmãos, vamos entender uma coisa, o cristão que anda na presença de Deus, o cristão que conhece a palavra de Deus, Deus não o deixa aleatoriamente. Deus, ele não deixa a sua igreja aleatoriamente, de qualquer maneira, para errar o alvo no primeiro momento, na primeira caminhada. O Senhor é aquele que nos dá estratégia, mas nós precisamos aprender a confiar na sua palavra. Nós precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus. Vivemos em um mundo moderno, onde nós temos tudo ao nosso alcance, tecnologia, nós temos, as pessoas gostam de ler, de estudar, de assistir, de tanta coisa, de adquirir conhecimentos. Nós gostamos muito de novidades, mas uma das áreas, dos conhecimentos mais difíceis que existe para nós querermos guardar em nossa vida é a palavra de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que é a palavra de Deus que vai nos orientar. Aquele que vive em uma dimensão apenas humana, física, material, ele jamais vai alcançar aquilo que Deus tem de sobrenatural para a sua vida. Nós oramos, nós perguntamos a Deus o porquê dele não abençoar. A gente faz uma campanha, a campanha termina e nada de resposta.
porque nós estamos vivendo em uma dimensão humana, física, material. E nós temos que entender que a palavra de Deus fala que o nosso Deus, ele é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então é necessário entendermos que eu e você precisamos estar na presença de Deus a cada dia. O cristão, ele é aquele como aquele agente duplo. Ele tem que ter duas identidades. Ele tem que ser o ser humano de cada dia, mas ele tem que viver em uma dimensão espiritual. Porque se isso não acontecer, ele não vai alcançar aquilo que ele tanto almeja de Deus. Quando se vive em uma dimensão humana, física, humana, material, nós só vamos alcançar aquilo que é físico, humano e material. Pois para alcançar alguma coisa de Deus, temos que estar em um âmbito espiritual. E esse âmbito espiritual é estar na presença de Deus, é conhecer a Deus, é buscar a Ele. Precisamos entender a grande importância. Porque no mundo de hoje existe um desejo tão grande de doutrinar a sociedade de uma forma errada. Porque no mundo de hoje existe uma ansiedade tão grande de doutrinar as pessoas, doutrinar os nossos estudantes, as nossas crianças, os nossos jovens. Existe um empenho tão grande em doutriná-los da maneira errada, em apresentar aquilo que é oposto à palavra de Deus. Porque é aquele que não tem um conhecimento da palavra, porque é aquele que não entende a dimensão espiritual, aquele que não entende que é necessário viver na presença de Deus, ele jamais vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E olhe que aquele povo estava diante de uma cidade muito fortificada. E não tinha como, mesmo independente da quantidade de soldados que Josué tinha, não existia, irmãos, condições deles conseguirem entrar naquela cidade. Quando eles começaram a acampar perto de Jericó, de longe os soldados, eram muralhas muito grandes, existiam locais onde os soldados ficavam, torres, e eles começaram a ver aquele povo se acampando, todo mundo conhecia a fama dos hebreus, a cidade foi trancada, ninguém entrava nem saía. E mesmo o povo de Israel, mesmo o povo hebreu ali, eles olharam e disseram, olha, está estreito aqui, porque era muito difícil. Alguns historiadores, não existe algo tão concreto, mas alguns historiadores dizem que as muralhas elas tinham algo entre de 10 a 12 metros de altura. Em alguns lugares ela tinha 8 metros de largura, porque existiam construções em cima. Eram muralhas muito grandes, portões enormes, todos trancados, com soldados em cima. Não tinha como aquele povo armado apenas com aquelas armas tão antigas. Não existia arma de fogo naquela época, então não tinha como eles vencerem. Mas acontece uma coisa, Deus chega para Josué e diz, eu vou te dar a vitória. Eu vou dar a vitória para o meu povo. Talvez eu e você estejamos olhando para as muralhas de 12 metros de altura e a gente vem a dizer, meu Deus, como é difícil, como é grande, e essa batalha talvez esteja perdida. Mas o Senhor nessa noite, Ele te diz, olha, eu estou te dando a certeza da vitória. Mas isso não depende de mim, nem depende de Deus. Depende de cada um de nós, do nosso coração, da nossa vida com o Senhor. Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que não vai existir, não tem como nós pregarmos uma vida sem obstáculos. Se alguém prega um evangelho de flores, pode ter certeza, esse camarada é um jardineiro. Porque não existe esse evangelho só de flores. Nós vamos entender que a vida do ser humano, ela é repleta de bênçãos, mas também de dificuldades. E nós não podemos diminuir as lutas, as muralhas, porque elas são reais. Josué se depara diante daquelas muralhas e Deus não disse a ele, vá tendo fé que as muralhas vão diminuir. Deus apenas disse, tenha certeza que a vitória é sua. Tenha certeza que essas muralhas vão cair.
Mas as muralhas, elas eram reais. Nós não podemos ficar, tendo essa fé exacerbada, dizendo que as muralhas não existem. As lutas, elas existem para a vida de todos nós. Cada um de nós aqui, na nossa vida, na nossa maneira de viver, de andar, nós temos as nossas muralhas. E elas são reais. E nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos encarar esses problemas de frente. Você sabe por que tem pessoas que não conseguem resolver determinados problemas na sua vida? Porque as pessoas não encaram esses problemas de frente. Nós precisamos entender que problemas são para ser resolvidos. Problema não é para ser guardado. Problema não é para ser camuflado. Se você pega uma muralha e você joga uma lona por cima dela, ela continua sendo muralha. Se você pega um problema e você camufla ele, ele continua sendo problema. Nós precisamos entender que os problemas que existem em nossa vida, nós precisamos encará-los. Nós precisamos confrontá-los através da palavra de Deus e precisamos resolver. Existem pessoas que passam a vida toda sem conseguir encarar os seus problemas, as suas falhas e os seus erros. E quando são confrontados, a primeira coisa que fazem é tentar passar a responsabilidade para outro, ou tentar entrar com outro problema, tentar entrar com outro assunto, para que aquele seja esquecido. Mas vamos entender uma coisa, um problema quando não é resolvido, ele não deixa de existir. Ele pode até ser camuflado por um tempo, mas ele volta. E nessa noite nós estamos aqui para derrubar, lançar por terra todas as muralhas da nossa vida. E precisamos aprender e entender que os problemas, eles não podem ser camuflados. Eu não posso chegar para Deus e negar, dizer: Deus, eu não tenho esse problema. Deus, eu não tenho esse pecado. Porque Deus, ele nos conhece. Deus, ele conhece o nosso íntimo. Deus, ele conhece o nosso coração. E a palavra de Deus, ela não tem dois argumentos. A palavra de Deus não tem duas formas de ser. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que se nós estivermos servindo a Deus em espírito e verdade, se na nossa vida existir a ausência da vida pecaminosa, se a nossa vida nós estivermos andando de uma maneira que agrada a Deus, aí sim, as transformações vão acontecer, as bênçãos vão chegar. Mas enquanto estivermos encobrindo, nós vamos poder participar de milhares e milhares de campanhas. Enquanto nós não confrontarmos esse problema de frente, enquanto nós não olharmos para esse problema cara a cara e não resolvermos parar para resolver, e não tomarmos a decisão de parar para resolver, nada vai acontecer. Vai poder fazer campanha com o maior pregador da face da terra, aonde for. Ah, vai ter uma campanha em Marte, vou pegar um foguete, vou para lá. Vai voltar com problema do mesmo jeito. Porque problema, ele só pode deixar de existir na nossa vida quando nós entendemos que ele existe e quando nós somos confrontados diante da palavra do Senhor. Então esses problemas, eles vão ser, essa condição, ela vai ser tratada e esses problemas vão deixar de existir. Amém? Irmãos, quando o Senhor mandar rodear a muralha, a gente para entender, para analisar uma coisa. Quando o Senhor manda rodear a muralha, isso nos leva a entender uma coisa bastante interessante. A gente vê aquele povo ali, sem motivo algum, Deus chega para Josué e diz: olha, bota o povo para rodear essa cidade. Irmãos, não tinha nada para eles fazerem ali. Só existia uma muralha enorme e intransponível. Mas Deus manda rodear a cidade, a muralha. Ou seja, quando nós somos induzidos a ficar rodeando essa muralha, é como se Deus dissesse: pare, analise esse problema, avalie esse problema. Não é apenas ignorar. Quando Deus manda o povo rodear, é para que o povo pudesse entender que de todos os lados que eles fossem, existiria uma muralha. Não tinha como vencer aquela batalha, não tinha como alcançar aquela cidade se não fosse derrubando a muralha. Temos que avaliar, temos que fazer uma análise do problema, temos que fazer uma análise da nossa condição.
E não adianta tentar pular por cima da muralha, não adianta tentar achar um portão aberto, porque o Senhor vai fazer o povo rodear a muralha e eles vão ver que não existia brecha para passar. Eles precisavam encarar de frente, eles precisavam avaliar aquela condição. E nós temos que entender, irmãos, que rodear aquela muralha não foi fácil. Imagine aí aquele povo ali rodeando aquela muralha. Imagine no último dia, 4.000 metros ali para rodear. Imagine como não foi aquela condição. E aquele povo cansado, já ali com os pés machucados. Então nós paramos para analisar, irmãos, que na nossa caminhada, nem tudo é fácil. Na nossa caminhada, as lutas elas vão surgir. Mas o que deixa a preocupação é que muitas vezes nessa caminhada, nós fazemos uma associação errada. Sabe, nós temos uma facilidade muito grande de linkar, de associar a vida com Deus, o servir a Deus, com bênção. Se Deus não me abençoa, se Deus não concede a bênção que eu estou pedindo, então a minha fé vai se esvair. Se Deus não me abençoa, então eu vou deixar de servir a Ele. E essa associação, ela é completamente errada. Nós servimos a Deus, mas nós não podemos usar esse servir a Deus como uma moeda de troca. Precisamos entender que maior que qualquer bênção, maior que qualquer benefício que possa vir para nós, maior que qualquer coisa, é a presença de Deus em nossa vida. Nós paramos para analisar a vida de homens da palavra de Deus, homens da história que marcaram a história, e nem sempre a vida deles foi fácil. A gente para analisar a vida do apóstolo Paulo e de muitos outros discípulos de Cristo, a vida deles não foi fácil. Mas nós entendemos uma coisa, em momento algum existiu um questionamento de deixar de servir a Deus porque a bênção não chegava. Pelo contrário, a cada luta que aqueles homens passavam, a fé só fazia aumentar. Paulo vivia em cadeias, de prisão em prisão. Fazia um tour nas prisões. Passou mais tempo preso do que solto. Mas em momento algum a gente vai ver o apóstolo Paulo se maldizendo, ele reclamando de Deus. Chega um momento que ele vai com prisioneiros fazer uma viagem de um lugar para outro. A embarcação afunda. Mas ele não morreu, nenhum prisioneiro. Deus deu a bênção. Chega lá, vão pegar umas lenhas para fazer uma fogueira. A cobra vai e morde ele. Nada aconteceu. Sabe por quê? Porque ele era um homem que entendia que o servir a Deus era independente de estar ali contabilizando bênçãos. Muitas vezes a nossa fé ela está pautada, alicerçada em cima de uma mesa cheia de bênçãos. Se não existir isso, a minha fé ela é fraca. E nós temos que entender, irmãos, que a maior garantia que nós precisamos está nos céus. A nossa vida aqui ela é passageira. Já pensou se Deus ele estiver te provando? Se Deus estiver provando para ver se você realmente é aprovado? Então vamos ter bastante cuidado com essa vida de reclamação. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela tem que estar em evidência em nossa vida. Nós temos que entender que outra coisa que Deus fala naquela caminhada ali é que o povo iria se deparar com uma muralha. Eles iam passar por um momento difícil. Mas Deus diz, olha, uma observação eu quero fazer, entre muitas. A arca tem que estar presente. E essa arca aqui, ela simboliza a presença de Deus. Na nossa caminhada, as muralhas elas vão cair quando a presença de Deus estiver conosco. Nós precisamos entender que a igreja precisa da presença de Deus. Se nós nos reunimos, se nós oramos, se nós louvamos, se nós fazemos tudo e não sentimos a presença de Deus, então nós precisamos rever, nós precisamos analisar e precisamos entender. Josué diz, olha, vocês vão andando, mas a arca tem que estar presente. Se Deus não estiver presente, nada vai acontecer.
Ela vem na retaguarda, mas ela vem garantindo que a promessa, que a bênção venha acontecer. E nós temos que entender, irmãos, o grande valor da palavra de Deus. Talvez nós olhemos para a palavra de Deus como um livro que a gente tem, que a gente usa para ir para a igreja. Lá o pastor manda abrir, a gente lê junto com ele, depois fecha. E depois volta para casa e faz como aquela irmã que um dia chegou na igreja, aí o pastor pediu para abrir no texto, ela procurou, depois de meia hora ela abriu. Quando abriu, olhou para a irmã do lado, olha, irmã, esse pente aqui tinha 6 meses que eu estava procurando, não sabia onde estava. E tem pessoas que analisam a Bíblia dessa maneira. Irmãos, nós temos que entender a grande importância que a palavra de Deus tem para nós. Às vezes a gente faz uma análise da seguinte maneira: ah, como era bonito no passado, Deus falava com Moisés, Deus falava com Josué, Deus falava com Abraão, Deus falava com aqueles homens e eles ouviam a voz de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a mesma coisa nos nossos dias. É Deus falando conosco. E hoje vivemos uma sociedade onde estão tentando retirar de nós a palavra de Deus. E os cristãos fazem o quê? Ficam de braços cruzados. Temos que aprender a dar valor, temos que ver a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, como a gente chama, temos que ver com mais valor, com mais importância. Segundo domingo de dezembro agora, vai ser celebrado o dia da Bíblia, vai ter a celebração aqui na cidade. Porque não pode deixar morrer essa data, porque é importante. Hoje de manhã a gente estava analisando aqui, e lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala a respeito dos 2 fundamentos, aquele que construiu a casa na rocha e aquele que construiu na areia. E mostra que aquele que observa a palavra, aquele que anda segundo os ensinamentos do Senhor, é aquele que constrói na rocha. Mas diferente desse, aquele que não tem, que não ouve a palavra de Deus, aquele que não se apega à palavra de Deus, ele constrói na areia. Nós citamos até o exemplo, que foi algo que nos trouxe grande benefício, mas é para um outro momento. A gente vê que uma das coisas que mais trouxe, que mais proporcionou a reforma protestante, foi justamente, um dos pontos foi esse. Que Lutero, ele começou a ver a forma que as pessoas olhavam a palavra de Deus com desdenho. Eles olhavam a palavra de Deus, eles liam uma coisa, mas eles falavam outra. Eles não davam valor, não valorizavam aquilo que estava escrito. E aquilo criou uma revolta muito grande no seu coração. E tudo aquilo gerou uma revolta. E aquilo gerou ali também a reforma protestante, que vai trazer um benefício para nós também, mas é uma outra história. Mas o que é que nós queremos entender? E Lutero, ele diz, olha, uma das bases da igreja é Deus, é a fé, é Jesus, mas também a palavra. É uma das coisas que ele afirma que são 5 pontos, 5 fundamentos do Evangelho. E um deles é a palavra. Nós, cristãos, nós, povo de Deus, precisamos entender a palavra como importante. Precisamos conhecer a palavra, precisamos lê-la. Não só ler, mas guardar em nosso coração. Nós lemos qualquer livro, qualquer romance, qualquer filme assistimos. Não que seja errado. Mas entenda, irmãos, é dar um grau de importância que a Bíblia merece. Pois é Deus falando ao nosso coração. A própria palavra diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então nós precisamos entender isso aí. Não importa o tamanho do problema ou da dificuldade, sabemos que eles são reais. Mas o Senhor, Ele está conosco. Uma observação importante, irmãos, que a gente vê é que Deus, ele vai falar com Josué, lá no capítulo 6 ainda, no versículo 6. Já estamos caminhando para o final, viu? Olha o que é que ele fala no versículo 6. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. O que é que nós vemos aqui? Irmãos, Josué, ele recebe uma incumbência. A arca da aliança, ou seja, a presença do Senhor, precisa estar no meio do povo. E Josué, de forma sábia,
ele não vai cometer um erro que Davi cometeu. Davi, ele se empolgou demais, o que é que ele faz? Ele manda fazer um carro, aquilo que a gente chamaria hoje de um carro de boi, mas uma coisa chique, uma coisa organizada. E ele vai e coloca a arca em cima daquele carro. E não era esse o desejo de Deus. Mas é um outro tema. E Josué, ele faz o seguinte, olha, os sacerdotes, vocês vão carregar. O que isso significa? A responsabilidade de ter a glória de Deus na nossa vida, nós não podemos transferir para ninguém. Nós temos líderes, nós temos pastores, nós temos pessoas que oram por nós. Mas nós temos que entender que é uma responsabilidade nossa. A gente não pode passar o tempo todo, tem a campanha, eu vou estar ali dando aquelas 7 voltinhas, mas você ora por mim para que Deus me abençoe. Não, ore você. É uma responsabilidade nossa. Não que seja errado orar pelos irmãos, entenda o ponto de vista que eu estou colocando aqui. Nós temos que trazer a presença de Deus para a nossa vida. É intransferível. Deus orienta Josué e diz os sacerdotes que vão levar a arca. Ou seja, não é para botar num carro, não é para chamar outros para levar. Mas é vocês que têm que ter a presença de Deus sobre os ombros de vocês. A presença de Deus não pode faltar em nossa vida. Ela tem que estar nos nossos ombros. É uma responsabilidade nossa. Somos a igreja de Cristo. E na face da terra temos que ter o compromisso de igreja. O que tem de crente que hoje em dia ele tem o nome de crente, de cristão. Mas ele anda pior do que aquele que está no mundo, não tem o compromisso de cristão. Não tem a glória de Deus sobre a sua vida. E depois ele quer bênção. É uma responsabilidade nossa. A glória de Deus ela tem que estar sobre a nossa vida. A unção de Deus ela tem que estar sobre a nossa vida. E como é que nós encontramos isso? A palavra de Deus nos orienta. Vamos concluir. Irmãos, temos que nos posicionar. Temos que fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Esse posicionamento, olha que Josué chama o povo e diz, olha, todo mundo posicionado. Todo mundo rodeando a cidade, todo mundo posicionado para rodear a cidade. Posicionamento, foco, determinação. O cristão precisa aprender a parar de choramingar, de reclamar das coisas. E entender que ele tem que ter um posicionamento. O diabo está tentando, os demônios estão tentando, é muita luta. Sim, as lutas vêm e vão. Mas o nosso Deus, ele é para sempre. O nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele é poderoso. E nós temos que ter posicionamento. Não é ficar, um mês eu estou bem, outro mês eu estou fraco, caído. Ora por mim porque eu não consigo nem abrir os olhos. O cristão tem que ter posicionamento. Isso não significa que passando por lutas, nós não podemos ficar tristes. Somos seres humanos. Não é uma coisa do outro mundo você olhar para um irmão, para uma irmã, e ver que ele está abatido por causa de alguma luta, por causa de um problema, ele está triste, ele está angustiado, até mesmo chorando. Não tem nada de errado. O que nós estamos falando aqui é o posicionamento de cristão. O cristão ele tem que saber o Deus que ele serve. E mesmo caído, mesmo prostrado, mesmo chorando, mas quando ele se coloca diante de Deus, ele vai dizer, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu tenho e eu quero adorar esse Deus. Eu quero ter a presença dele na minha vida. Eu quero determinar que as muralhas vão cair porque a presença de Deus está sobre mim. E encerrando, nós temos que entender, irmãos, que não pode faltar em nossa vida algo muito importante. Para que todo esse processo ele esteja em andamento. Para que todo esse processo ele não deixe de existir em nossa vida. Precisa acontecer o que Deus falou com Josué. Diz, olha, manda buscar todos os sacerdotes levitas. E cada um deles, 7 sacerdotes, que eles estejam com a trombeta na mão e nos lábios. Que eles estejam tocando ao Senhor. Que eles estejam louvando ao Senhor. E o louvor, ele fala de aproximação, intimidade com Deus. Quando nós tivermos intimidade com Deus, quando nós tivermos aproximação com o nosso Deus, quando falamos de proximidade, de aproximação, de intimidade,
Nós estamos falando de conhecer. Não se conhece alguém que está longe. Não se conhece uma pessoa que a gente vê apenas passando 1 ou 2 vezes na semana na nossa porta. Não se conhece assim. Para conhecer, a gente precisa estar junto da pessoa. Precisamos ter intimidade. Precisamos conversar com essa pessoa. Precisamos sentar com essa pessoa. Trocar ideia com essa pessoa. Então precisamos, com o nosso Deus, ter intimidade. E quando tivermos intimidade, quando tivermos a presença dele sobre nossa vida, quando tivermos esse comprometimento, nós vamos ver que Deus, ele vai fazer as muralhas caírem por terra. E nessa noite, a garantia que Deus deu a Josué, eu tenho certeza que se você segurar essa bênção, se você segurar essa garantia, não importa aquilo que você pediu a Deus. Deus, ele é grande o suficiente para curar aquilo que muitas vezes o médico diz que é impossível. Deus, ele é aquele que cura o corpo, cura a alma, cura as emoções. É aquele que abençoa você em todas as áreas da sua vida. Então, se você crê, se você acredita nessa palavra que foi pregada aqui nessa noite, se você acredita que Deus é grande o suficiente para lançar por terra todas as muralhas, apenas segure essa bênção, apenas creia e deixe que a glória de Deus ela encontre morada na sua vida. E nessa noite, nós vamos agora já passar a palavra. Nessa noite, nós vamos ver as muralhas caindo, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Gostaria de convidar aqui, nós vamos fazer uma breve oração. Enquanto oramos, nós convidamos o Ministério de Louvor, com o pastor Emanuel, para darmos oportunidade para a entrega de dízimos e ofertas, e na sequência passar a palavra ao pastor.